As paz, Marco, bom dia, tudo bem? Então, quando Deus fala lá em Ezequiel, eu não tenho prazer na morte do ímpio, tem que notar três coisas. Primeiro, Deus está falando com o público geral israelita. Naquele público tinha tanto eleito quanto réprobo. Então, quando a gente vai pregar, nós temos tanto pessoas que são eleitas quanto as não eleitas. Nós não sabemos quem são os eleitos, ok? Então, Deus está falando que a priori ele não tem prazer na morte do ímpio. Segundo lugar, ele não está falando de sua vontade decretiva, mas preceptiva, porque ele diz assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas eu desejo que ele se converta e que ele me obedeça, ok? Então Deus está falando que ele quer no sentido preceptivo, ou seja, aquilo que ele exige do homem. Terceiro lugar, a palavra prazer, não ter prazer, não significa, não se opõe à palavra que Deus odeia o réprobo, tá? Por quê? Porque o ódio de Deus não é que nem o ódio do homem. Então, por exemplo, assim, o homem tem um ódio irracional, né? O homem odeia alguém por ser negro ou por qualquer motivo. Deus não. O ódio de Deus é um ódio reprovativo que não tem a ver com a afeição humana de ódio, de desgosto, entendeu? Vamos dizer assim, um ódio cheio de preconceito. Não. Então Deus não tem prazer no sentido de que isso não faz parte da natureza de Deus, ou seja, ser um sádico, de simplesmente querer destruir o ímpio por, digamos assim, uma vontade sádica, né? Uma vontade de simplesmente meramente destruir. Agora, Deus, lá em Deuteronômio, diz assim: se vocês não me obedecerem, assim como o Senhor teve prazer em vos fazer o bem, também terá prazer em vos destruir. Tá, e agora? Então você se lembra que a Bíblia ela traz uma linguagem antropopática por nós estarmos falando de Deus, e Deus é transcendental. Então ela vai dizer assim: Deus não pode se arrepender. A Bíblia diz isso, Deus não se arrepende. Mas em outros textos diz assim: Deus se arrependeu. Ué, Deus se arrepende ou não? Não no mesmo sentido que o homem. Como assim? Deus não muda de plano, porque ele tem um plano e não vai mudar ele. Então Deus em si mesmo ele é imutável, ok? Mas na sua revelação para o homem, para dizer, olha, o que eu estou sentindo agora é mais ou menos como arrependimento. Ou seja, eu me arrependo de criar o homem. Ó, eu arrependi. O que ele está querendo dizer ali? Ele está querendo expressar aquilo que ele sente em um sentido antropopático, não no mesmo sentido de arrependimento. Entendeu? Então não é um arrependimento igual ao arrependimento do homem, porque Deus não pode se arrepender, porque não pode mudar de plano. Deus sabe tudo da eternidade. Então Deus é imutável. E também não é um prazer, digamos assim, do mesmo sentido que o homem tem prazer em matar outro, ok? Então Deus não tem esse prazer mesmo na morte do ímpio. Agora, Deus realmente odeia o réprobo. Não todos os ímpios, porque os ímpios em geral, nós éramos ímpios, né? Então existem eleitos dentro dos ímpios, existem réprobos dentro dos ímpios. Agora, não existe em Deus nesse sentido prazer na morte do ímpio, no sentido de sadismo, de simplesmente querer destruir por um ódio. Não. Ele vai, faz o vaso de ira, as características ruins daquela pessoa vêm dele, e aí Deus o pune por causa daquela característica ruim que veio da reprovação da sua vontade decretiva. Ou seja, que não tem a ver, aí entra na imutabilidade de Deus, entra nos juízos profundos de Deus. Então não tem a ver com um ódio, digamos assim, sádico, mas simplesmente no direito divino de colocar um personagem ruim e punir ele por ele ser ruim. Né? Então não tem nada de injusto, nem nada assim. Totalmente racional. Então tem que manter em mente que nós estamos falando de Deus. Né? Então a linguagem bíblica ela não é limitada. Então, ela se adapta à nossa linguagem, mas nós temos que ter capacidade de entender a Bíblia. Nós devemos orar para o Espírito Santo para que nós não cometamos contradições, né? Colocamos a Bíblia em contradição. Então, essa é a minha resposta. As paz, Marco, bom dia, tudo bem? Então, quando Deus fala lá em Ezequiel, eu não tenho prazer na morte do ímpio, tem que notar três coisas. Primeiro, Deus está falando com o público geral israelita. Naquele público tinha tanto eleito quanto réprobo. Então, quando a gente vai pregar, nós temos tanto pessoas que são eleitas quanto as não eleitas. Nós não sabemos quem são os eleitos, ok? Então, Deus está falando que a priori ele não tem prazer na morte do ímpio. Segundo lugar,
Ele não está falando de sua vontade decretiva, mas preceptiva, porque ele diz assim: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas eu desejo que ele se converta e que ele me obedeça, ok? Então Deus está falando que ele quer no sentido preceptivo, ou seja, aquilo que ele exige do homem. Terceiro lugar, a palavra prazer, não ter prazer, não significa, não se opõe à palavra que Deus odeia, o réprobo, tá? Por quê? Porque o ódio de Deus não é que nem o ódio do homem. Então, por exemplo, assim, o homem tem um ódio irracional, né? O homem odeia alguém por ser negro ou por qualquer motivo. Deus não. O ódio de Deus é um ódio reprovativo, que não tem a ver com a afeição humana de ódio, de desgosto, entendeu? Vamos dizer assim, um ódio cheio de preconceito. Não. Então Deus não tem prazer no sentido de que isso não faz parte da natureza de Deus, ou seja, ser um sádico, de simplesmente querer destruir o ímpio por, digamos assim, uma vontade sádica, né? Uma vontade de simplesmente meramente destruir. Agora, Deus, lá em Deuteronômio, diz assim: se vocês não me obedecerem, assim como o Senhor teve prazer em vos fazer o bem, também terá prazer em vos destruir. Tá, e agora? Então você se lembra que a Bíblia ela traz uma linguagem antropopática por nós estarmos falando de Deus, e Deus é transcendental. Então ela vai dizer assim: Deus não pode se arrepender. A Bíblia diz isso, Deus não se arrepende. Mas em outros textos diz assim: Deus se arrependeu. Ué, Deus se arrepende ou não? Não no mesmo sentido que o homem. Como assim? Deus não muda de plano, porque ele tem um plano e não vai mudar ele. Então Deus em si mesmo ele é imutável, ok? Mas na sua revelação para o homem, para dizer, olha, o que eu estou sentindo agora é mais ou menos como arrependimento. Ou seja, eu me arrependo de criar o homem. Não, me arrependi. O que ele está querendo dizer ali? Ele está querendo expressar aquilo que ele sente em um sentido antropopático, não no mesmo sentido de arrependimento. Entendeu? Então não é um arrependimento igual ao arrependimento do homem, porque Deus não pode se arrepender, porque não pode mudar de plano. Deus sabe tudo da eternidade. Então Deus é imutável. E também não é um prazer, digamos assim, do mesmo sentido que o homem tem prazer em matar outro, ok? Então Deus não tem esse prazer mesmo na morte do ímpio. Agora, Deus realmente odeia o réprobo. Não todos os ímpios, porque os ímpios, em geral, nós éramos ímpios, né? Então, existem eleitos dentre os ímpios, existem réprobos dentre os ímpios. Agora, não existe em Deus nesse sentido prazer na morte do ímpio, no sentido de sadismo, de simplesmente querer destruir por um ódio. Não. Ele vai, faz o vaso de ira, as características ruins daquela pessoa vêm dele, e aí Deus o pune por causa daquela característica ruim, que veio da reprovação da sua vontade decretiva. Ou seja, que não tem a ver, aí entra na imutabilidade de Deus, entra nos juízos profundos de Deus. Então não tem a ver com um ódio, digamos assim, sádico, mas simplesmente no direito divino de colocar um personagem ruim e punir ele por ele ser ruim. Né? Então não tem nada de injusto, nem nada assim. Totalmente racional. Então tem que manter em mente que nós estamos falando de Deus. Né? Então a linguagem bíblica ela não é limitada. Então, ela se adapta à nossa linguagem, mas nós temos que ter capacidade de entender a Bíblia. Nós devemos orar para o Espírito Santo para que nós não cometamos contradições, né? Colocamos a Bíblia em contradição. Então, essa é a minha resposta. Coisa que tem que considerar ali, além disso tudo que eu falei, por exemplo, não ter prazer na morte não significa não ter prazer, ou seja, não tem intenção de que essa pessoa seja condenada no inferno, porque a morte ali está falando de morte física, tá? Arrependimento e tal, porque Ezequiel fala ali em Ezequiel 33 e 18, para eles se arrependerem, porque o povo de Israel ia ser destruído se eles não se arrependessem. Então ia ser uma morte física. Inclusive, ele diz assim, ó, se o justo que ouvir a palavra e confiando na sua justiça pecar, a justiça dele não vai ser contada e eu vou destruir. Esse é o contexto. Então presta atenção, o justo confia na sua justiça. Ele não confia na justiça de Cristo. Ele confia na sua própria justiça, e então ele começa a pecar, porque ele fez muitas coisas boas. Então agora
ele peca, né? E confiando nessa sua justiça, Deus o pune e ele morre. E o ímpio, ele fala, se o ímpio se converter, toda a injustiça dele não vai ser lembrada. Ou seja, ele está falando de arrependimento e morte física. Mas onde está a justiça de Cristo? A justiça que vem pela fé, a justiça dos eleitos de Deus, não é mencionada ali. Ele está lidando com o povo no sentido preceptivo, uma morte física, uma justiça própria, não a justiça de Cristo. Está lidando com obras. Isso já te dá mais um... pode ler o contexto, vai ver isso. Te dá mais uma luz.